falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos. É com muita gratidão que adentramos nos seus lares. Boa noite, Max. Boa noite, Derne. Boa noite, amigas e amigos. Bom dia, boa tarde, se nos verem em outro horário. Sejam todas e todos muito bem-vindos a este maravilhoso estudo que fazemos às segundas-feiras. Verdade, Max. E hoje uma questão que cabe muito bem na carapuça de nós, principalmente espíritas, a questão de número 165. Queremos relembrar a todos que, após a explanação de Maxilânio sobre a questão 165, está aberto para perguntas. Se desejarem, nós vamos colocar o WhatsApp aí na tela. Vocês podem também gravar um vídeo e nos enviar e interagir conosco
nesse estudo. Bom trabalho, Max. Muito obrigado, Derne. Então, amigas e amigos, uma questão extremamente importante, essa questão 165. Porque se há uma coisa em comum com todas as desencarnações, é que há um processo de perturbação espiritual logo após a partida do espírito. Essa perturbação, como nós sabemos, pode durar de alguns segundos, ou dias, ou meses, ou anos, pode durar até mesmo muitos e muitos anos, a depender da situação do espírito. O fato é que nós queremos indagar sobre esse ponto hoje. E isso está abordado na segunda parte do Livro dos Espíritos, mais especificamente no capítulo 3, que trata da volta ao mundo, a vida espiritual, logo após extinta a nossa vida corpórea. Bem, da volta do espírito extinta a vida corpórea, a vida espiritual, nós temos 3 tópicos. E nós, na questão 165, vamos nos ater ao tópico último, que se chama perturbação espiritual, que é exatamente o fechamento deste assunto. Bem, Kardec fez essa pergunta aos benfeitores. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Vamos lá. Imagina que você está dormindo, e aí, por brincadeira, você está no sono muito profundo, por brincadeira, alguém leva você na sua cama, leva tudo que você tem para um lugar completamente diferente que você nunca esteve, ou pelo menos você nunca lembra de ter estado. E aí você está ali sozinho e você acorda. Quando você acorda e olha para o lado, você olha para um lado, olha para o outro, não tem nada que você está habituado, é tudo novo. E você olha para aquilo e fala, Jesus, onde eu estou? O que está acontecendo? E você fica meio perturbado, meio zonzo, seus olhos parecem que não estão enxergando direito, e você não consegue ver tudo com claridade. Enfim, você fica num processo literalmente de perturbação, você fica meio em dúvida sobre o que está acontecendo. Essa figura que nós fizemos é mais ou menos o que acontece quando você desencarna. Você vai para um lugar diferente, normalmente, em que você acorda desse processo de dormir no corpo do sono e despertar no espírito, você acorda meio sonolento, meio ainda tumultuado. Isso é perturbação. Se você, nessa brincadeira que fizemos, de alguém levar você para um lugar desse, se você estiver num lugar lindo, cheio de flores, tudo maravilhoso, perfumes, vai ser uma alegria quando você desperta, mesmo que você esteja ausente do que é o habitual do seu dia a dia aqui na encarnação. Mas você vai se sentir super bem, porque você vai estar envolvido em eflúvios agradáveis. Mas imaginemos o oposto. Você vai para um lugar onde é escuro, onde o odor é ruim, quando você põe o pé no chão você sente uma espécie de charco, algo que causa um mal-estar, você ouve ruídos que causam um certo terror em você, enfim, você desperta num lugar onde as coisas parecem ser realmente enlouquecedoras. E aí a perturbação fica mais evidente ainda, porque você estando numa região mais escura, nem tudo é nítido, nem tudo que está acontecendo fica nítido. Essas 2 situações que nós imaginamos acontecem diariamente com espíritos que desencarnam, a depender de como eles viveram. E é disso que nós queremos falar. Os espíritos disseram que se você conhecer o espiritismo, se você entender o que vai acontecer do lado de lá, isso vai influenciar muito quando você estiver do lado de lá. Por quê? Porque você já compreendia essa situação que você vai viver quando você estava ainda antes de fazer essa viagem, que é a viagem do espírito em definitivo, quando ele larga o corpo. Então, se você conhece o espiritismo te dá antecipadamente uma segurança por onde você vai entrar. Você tem ideia antecipada, ou às vezes até conhece bem antecipadamente, onde é que você vai estar quando desencarnar. Isso te dá uma tranquilidade, porque é como alguém que vai viajar para um lugar distante, que nunca foi, e que estuda esse lugar mesmo sem ter ido para lá,
e se prepara para ir para esse lugar. Então é óbvio que quando ele chegar lá, ele vai se sentir mais familiarizado. Então, se é uma pessoa que viveu para o bem e se preparou estudando o Espiritismo, gente, essa perturbação espiritual é rápida e essa perturbação espiritual não é constrangedora. Ela é apenas aquela sonolência natural de quem acorda. Mas atenção, tem gente que conhece profundamente o Espiritismo. Conhece como poucos, mas o coração não toma parte nesse conhecimento. A pessoa, apesar de conhecer, ela não vive o Espiritismo. Ela não sente o Espiritismo. Portanto, ela não vive o Espiritismo, que é o Evangelho revivido. Ora, o que adianta ela saber de tudo isso se ela não tem dentro dela a bagagem, o cartão de visitas que permite com que ela acesse os lugares adequados ou agradáveis do mundo espiritual? Então, só o conhecimento do Espiritismo não te facultará um bom acesso, ainda que você saberá o que você está fazendo, onde você está, mas você vai saber que você está naquele charco, você vai saber que está naquele lugar horrível, você vai estar sabendo que tem companhias que você não gostaria de ter, porque você vai ter consciência de que será o resultado do como você viveu. Então vejamos que só o conhecimento pelo conhecimento não é suficiente. Mas acontece que se você viver o bem intensamente, olha o que os Espíritos disseram, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Gente, isso é muito importante. Imagina que você não teve tempo na sua encarnação presente de estudar como nós estamos fazendo aqui. A vida foi tão atribulada para você, você teve que cuidar de tanta criança, de tantas pessoas com dificuldades, que você não tinha tempo para você. Quanto mais para estudar, para poder aprender essas coisas formidáveis que são coisas do mundo espiritual. Você não teve oportunidade, mas você fez todo o bem que estava ao seu alcance. Você anulou a si mesmo, como disse Jesus, negou a si mesmo, seguiu os passos dele carregando a sua cruz. Quando você fez isso, você adquiriu o crédito que te permite acessar os melhores lugares que você tem no mundo do lado de lá. E aí, então, você fala assim, mas eu não vou saber onde eu vou, como que eu vou? Aí você vai ter o que se chama cicerone espiritual. Quando você não sabe, porque não te foi facultada a oportunidade de saber, alguém que sabe pegará a sua mão e te levará para o lugar onde você precisa estar. Se você quer ver um pouquinho melhor sobre isso, nós recomendamos que você estude o livro Voltei, publicado pela Federação Espírita Brasileira, pelo espírito que se chama irmão Frederico Figner, que lá ele coloca o pseudônimo. Mas no livro Voltei, ele coloca uma história em que 15 pessoas, que ele foi parte dessa história, essa história é real, 15 pessoas desencarnaram e foram conduzidas para o mundo espiritual por alguns espíritos tutores, entre eles o Dr. Bezerra de Menezes. Esse irmão Jacó, Frederico Fique, que se intitulou Irmão Jacó no seu pseudônimo, ele conta de que de todos os 15 espíritos, tinha um espírito, um apenas, que tinha luz própria, que era o espírito de uma professorinha de uma região pobre. E essa professorinha não teve oportunidade de cuidar de si mesma. Essa professorinha anulou a sua vida em benefício das criancinhas da zona rural, que não tinham ninguém por elas. Ela foi a única que teve o acesso ao mundo espiritual de forma diferenciada, porque ela tinha uma conquista que o bem fez sobre tudo, inclusive sobre o conhecimento que o Frederico Figner tinha e que ela não tinha. Então, atenção, minhas amigas e meus amigos, não é que está dizendo para você que não estude, não. Ao contrário, se você teve a oportunidade de estudar e não estudou, isso te custará lá, isso te será cobrado. E o que fizeste do tempo que te concedi? Será perguntado para você. Não é isso. É se você se envolveu numa reencarnação em que você teve que se anular para que outro vivesse, para que outro crescesse, você terá o mérito de um cicerone. Mas atenção, nós vamos falar um pouquinho melhor da onde nós estamos e para onde nós vamos depois desencarnar. Antes, nós queríamos fazer
aqui os comentários de Kardec aparecerem, porque ele vai falar um pouco mais sobre esse processo da perturbação. Ele vai dizer, nessa mesma questão, que por ocasião da morte tudo a princípio é confuso, como dissemos. De algum tempo precisa a alma para entrar em conhecimento de si mesmo. Lá no livro O Céu e o Inferno, ele chega a dizer qual é esse tempo em média, que varia, como dissemos, de minutos até anos, que pode chegar a séculos. Então, quando ele chega do lado de lá, a alma acha-se como se estivesse aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura orientar-se sobre a situação, como aquela imagem que nós brincamos agora há pouco. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Então vejamos que além do modo como você viveu, a matéria tem um peso sobre a alma. Você ainda traz os fluidos, os resíduos da sua matéria que você se envolveu como espírito durante muito tempo. Então, até que você dissipe tudo isso, até que tudo isso não seja mais parte do espírito, ainda há um princípio de obstrução ao potencial total do espírito. Mas à medida que ele vai se livrando desses resíduos materiais que estão no caminho entre o espírito e a matéria, ele vai começando a ter noções do passado. As coisas do mundo material já não vão ter mais importância para ele, porque ele vislumbra novos movimentos da vida. Bem, mas a pergunta que nós queremos aqui refletir convosco é: para onde vamos? São essas reflexões. Para onde vamos depois que morremos? Gente, isso é muito, mas muito importante. Mas muito importante mesmo. Se tem uma coisa que é comum a todos os seres que vivem nesta terra, é que todos irão desencarnar. E cada um irá para o lugar compatível com sua elevação moral, segundo a existência que viveu. Bem, para que nós entendamos isso, vamos lembrar de um esquemazinho bastante simples, dessas duas barras, a barra superior e a barra inferior, destacando aqui abaixo da barra inferior o que seria a dimensão física, e acima da barra superior o que seria a dimensão espiritual ou erraticidade. Então, nós encarnados estamos abaixo da barra inferior e os desencarnados estão acima. Entre as duas barras existe a transição, que é o que nós falamos, os resíduos materiais ficam ligados a esses dois pontos. Então, quando você vai da dimensão física para a dimensão espiritual através do fenômeno da morte, que é um processo extremamente natural, você está largando o corpo, do pó vieste para o pó voltarás, o corpo, mas o espírito está voltando para a sua pátria original. Para onde vai essa seta? Que a erraticidade, o mundo espiritual, é amplo. A amplidão é imensa, quase que infinita, se pudéssemos dizer assim. Então, para onde nós vamos? Existem habitações, gente, na dimensão espiritual. Isso foi uma surpresa quando André Luiz trouxe o livro Nosso Lar, porque foram informações que não estavam muito comuns para nós, apesar de que outros autores, antes mesmo de Allan Kardec, já houveram falado sobre isso, e alguns até durante mesmo Allan Kardec na Inglaterra, e falaram disso também, mesmo não sendo espíritas, porque o mundo espiritual não é propriedade do espírita, todos nós vamos para o mundo espiritual. Então, vários espíritos encarnados tiveram acesso, e nós tivemos, mas André Luiz foi quem devassou isso de maneira claríssima. E aí nós vamos lembrar, com o Martins Peralva, no livro Pensamento de Emmanuel, que existem comunidades redimidas que habitam zonas mais elevadas da espiritualidade. Então, veja, são aqueles espíritos que já estão no nível de escola elevado. São chamados por Kardec, entre a questão 100 e a questão 103 do Livro dos Espíritos, de segunda ordem ou bons espíritos. Em faixas vibratórias mais ligadas à Terra, estacionam temporariamente almas vinculadas às sensações e problemas da vida física. Aqui estão os espíritos de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. 2/3 da nossa humanidade encarnada e desencarnada pertence a essa ordem, viu, gente? A maior parte de nós, portanto, somos espíritos de terceira ordem, querendo alçar voos para a segunda ordem. Uma nossa irmã que já desencarnou, ela se chama Ergorina. A Ergorina Cunha, ela escreveu um livrinho sob a supervisão do Chico, do Lúcio e do André Luiz. André Luiz e Lúcio, obviamente, espíritos, e o Chico Xavier, aquele encarnado que a ajudou nesse processo.
Como é que era o fenômeno que ela fazia? Ela desdobrava, era um desdobramento consciente, que era controlado, tanto aqui no plano da carne, como principalmente no plano espiritual, e através dessas viagens que ela fazia ao mundo espiritual, ela era levada a regiões do mundo espiritual, e dali ela poderia fazer as anotações e trazer essas anotações, lembrando essas anotações, para depois registrar nesse livro que ela chamou de Cidade no Além. Isso não é um fenômeno incomum. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira escreveu Recordações da Mediunidade ou Devassando o Invisível através desse mesmo mecanismo. Ela conseguia ir através do desdobramento, normalmente pelo sono, muitas vezes desdobramento consciente, mas ela se lembrava completamente do que ela tinha visto. Por quê? Porque os espíritos faziam o mecanismo do magnetismo para que ela guardasse o que precisava ser guardado. E ali, depois que ela registrasse, aquilo não precisaria mais ficar com ela. Mas, de qualquer forma, foi assim que a Gorina fez. Então, ela apresentou o que se chama esferas espirituais. E ela fez esse desenho que nós vamos ver aqui, bem esquemático, que nós temos aqui a parte externa, que é a abóbada celeste, e envolvida por essa abóbada celeste, nós temos desde o núcleo da Terra até uma série de outras esferas. E ela diz que começa com a esfera mais interior, que ela chamou de núcleo interno, depois núcleo externo, que é a esfera 2, ela chamou de esfera 3 a crosta, ela chamou de 4 o manto, ela chamou de 5 a crosta terrestre, ela chamou de umbral grosso 6, o 7 umbral médio, o 8 umbral, que é onde está localizada a cidade espiritual do nosso lar, que ela visitou, ela chamou de 9 arte geral ou cultural e ciência, ela chamou de 10 o amor fraterno universal, e ela chamou de última esfera aquela que se chama diretriz do planeta, que é onde provavelmente se reúnem os tomadores de decisão dos nossos destinos, inclusive provavelmente Jesus. E a abóbada celeste, que é a abóbada estelar que está envolvendo todos os planetas. Então, para a gente dar uma olhadinha aqui bastante interessante, vamos lembrar que o planeta Terra tem essa parte inicial. Ela chamou de núcleo interno, núcleo externo, crosta, manto e crosta terrestre. Isso, na geologia, não é bem assim. A crosta vem depois do manto. O que ela quis chamar de crosta é o que nós chamamos de manto inferior. E o que nós chamamos de manto é o manto superior. E o que nós chamamos de crosta terrestre é o mesmo que a crosta terrestre. Então, tem apenas uma questão de nomenclatura, que a Gorina, obviamente, não sendo geóloga, não tinha a obrigação de sabê-lo. Então, aqui é o que a geologia diz: núcleo interno, núcleo externo, e nós chamamos de manto genericamente aqui para simplificar, e a crosta, que é a parte mais superficial, que é onde nós estamos pisando. Mas depois disso, nós temos envolvidas outras esferas, o que se chama de abóbada celeste, ou abóbada estelar. Então, aqui é o nosso planeta, visto de satélite, numa noite, né? Nós estamos vendo as luzes, e aí você tem todas as estrelas que o envolve. Se você entrar no Google Earth, você vê isso aí de maneira real. Então, você tem condição, obviamente, de perceber que o que ela via naquela época, que nós não tínhamos os recursos tecnológicos, hoje você, sem fazer as visitas que ela fez, pode ter uma noção. Então, vamos dar uma olhadinha nessas esferas rapidamente aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. A primeira é o interior do planeta, como nós já vimos, depois o umbral denso, depois o umbral médio, depois o umbral onde está o nosso lar, tem esse símbolo da estrela de Davi aí, depois a artes em geral, ou cultural ou ciência, depois o amor fraterno universal, e depois diretriz do planeta, e por fim a abóbada celeste. Vejamos que quanto mais distante da crosta, quanto mais distante da Terra, mais elevada é a esfera. Por quê? Porque vai ficando cada vez mais rarefeito e a densidade vibratória é cada vez menor. Ou seja, quanto mais o perispírito for sutil, mais distante ele fica da crosta, porque a gravidade atrai também os espíritos. E aí nós fechamos dando uma olhadinha rápida em cada uma delas. Esferas inferiores, umbral, são os espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos que as habitam. Então nós temos aqui o umbral denso, tá tampado aí, mas é um umbral denso, temos o umbral médio, temos o umbral que é o nosso lar, então tudo isso para nós é umbral. E o André Luiz apresenta um estudo sobre isso, que é a primeira vez na doutrina espírita que nós vimos esse nome, umbral. E ele deu esse nome, que significa umbral é aquele lugar onde você passa de um para outro. O umbral de uma porta é quando você está entre o lugar da entrada e o lugar da saída. Aqui é a mesma coisa. E ele diz que o umbral começa na crosta terrestre.
Então, quando você se desdobra, automaticamente você está no umbral. Eu estou no umbral. Quando nós sonhamos, nós automaticamente estamos em contato com o umbral. Ficar nele é outra história, estamos em contato. E ele diz que é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos desvelos sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no panto dos erros numerosos. Então, se você viveu nessa condição, o seu destino, você não tem dúvida, será esse. Você irá para o umbral e ficará ali o tempo que for necessário. E o porquê o tempo que for necessário? Porque o umbral funciona como uma região destinada a esgotamento. Esgotamento do quê? Dos resíduos que você assimilou aqui na Terra, que não servem para o mundo espiritual. É uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestação, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime desejo de uma existência terrestre. É quando você viveu no mundo sendo mundano. Quando você viveu no mundo não sendo mundano, você não vai para esse lugar. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra, é claro, porque você está lá próximo dela. E aí, mais do que isso, porque aí se concentra tudo que não tem finalidade para a vida superior. Então, quando nós estamos falando de vida superior, é a vida do espírito, e não a vida do encarnado, a vida da matéria, a vida dos interesses sensoriais. Então, há legiões compactas de almas irresolutas, ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a plano de elevação. Então, vejamos que o umbral é um local onde as pessoas se reúnem segundo seus aspectos vibratórios. Porque, na verdade, fisicamente, não existe o umbral físico. Existe um umbral em que as reuniões vibratoriais fecham esse local e ali, sim, as pessoas vão ser atraídas para aquele local, porque aquele local simboliza vibração espiritual. Então, representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Então, olha só a palavra, leis vibratórias. O que nos faz ir para um lugar ou outro no mundo espiritual foi o que dissemos há pouco. Se você tem um perispírito extremamente sutil, não denso, a sua densidade ou seu peso específico faz você subir como um balão, sobe cada vez mais alto. Então, a densidade vibratória sua sendo baixa, você já vai para um lugar em que, se for para o umbral, é o umbral superior, como está o nosso lar, no umbral superior. Mas se for para o mais elevado, você vai para a arte cultural, para amor ou para a diretriz do planeta. Então, veja, gente, sempre nós estamos falando em vibração. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. André Luiz permaneceu 8 anos. Então, disse Jesus, isso serve para esse momento. E daí não saireis enquanto não pagardes até o último centil. Você pode aplicar essa passagem dele quando você desencarna numa condição dessa, quando alguém desencarna. Então, as missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio, disse André Luiz, são constituídas por abnegados servidores. No umbral, porque os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas. Inclusive, existe um recurso, gente, do chamado fogo purificador, que são gerações de energias que queimam esses fluidos no mundo espiritual, a fim de que ele se torne um ambiente mais leve, porque é muito, muito pesado ir lá. Aqui nós temos uma imagem do livro que nós nos referimos agora há pouco, que é o Irmão Jacó, do Espírito Voltei. Lá no capítulo 2, nos capítulos 2 ao 5, essa imagem está lá, da página 25 a 61 da minha edição, que é a 23ª edição. Lá você vê a descrição do Espírito da travessia, e você vê aqueles 15 desencarnantes sendo conduzidos. Aqui à frente, o doutor Bezerra e a filha do nosso doutor Espírito Jacó, né, que é o Felipe Figner, e os outros desencarnados. E aí eles atravessam simbolicamente uma região vibratória. Então vejamos que abaixo fica a região do umbral denso, e acima você está indo para uma região de densidade menos densa. Aí, simbolicamente, nós estamos, obviamente, fazendo esta viagem aqui no umbral denso, caminhando para o umbral médio, indo para o umbral que seria o nosso lar, e, obviamente, todos esses que a gente já passou. Então, pessoal, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Nós estamos indo para o umbral denso, e aqui nós limitamos a falar de umbral, hein? Porque André Luiz fala ainda que tem as zonas abissais, existem regiões mais
difíceis ainda dentro do próprio umbral, você passando abaixo dele, regiões subcrostais, como ele mesmo chama, que nós, obviamente, não vamos ver. Para onde vamos? Para esse umbral médio? Para esse umbral nosso lar? Onde está o nosso lar? Onde estão tantas outras cidades, como estão tantas outras habitações em cada uma dessas regiões vibratórias? Ou para esse, que é onde está, por exemplo, provavelmente a mãe do nosso querido André Luiz, porque ele teve que se desdobrar para ir para lá, o amor fraterno universal, onde estão os espíritos que trabalham a questão do amor, ou vamos para esse, que é a diretriz dos planetas. Cada um de nós, na sua própria intimidade, é capaz de responder quais são as suas possibilidades. O importante nós sabermos disso agora é que dá tempo da gente trabalhar para buscar um lugar melhor lá do lado de lá. Por isso que Jesus nos chama à reflexão. Quando ele conta a parábola, ele diz assim: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então a gente se prepara para o futuro, se prepara para a aposentadoria, se prepara tendo um bom lar, se prepara tendo aquilo que precisa para a vida da carne. Mas e o que a gente precisa se preparar para o que a gente será? Como é que nós estamos fazendo? O que nós estamos levando aqui no coração, no sentimento? O que nós estamos levando aqui no intelecto? É disso, minhas amigas e meus amigos, que é preciso refletir. Porque a nossa ida para o mundo espiritual é certa. Para onde vamos? Quem nos receberá? Isso dependerá do que guardamos aqui ou aqui. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção e até breve para as nossas perguntas. Estamos apresentando o Livro dos Espíritos. Tire suas dúvidas, façam perguntas. Muito bom, Max. Nós nos cansamos de falar aqui, né? Estamos diante de um estudo. Estamos aprendendo a ser bons. Mas não basta ser apenas bons. É preciso fazer o bem. É bem verdade que precisamos estudar cada vez mais, porque essa é uma maneira de conhecermos a verdade. Mas só o conhecimento da verdade, apenas do ponto de vista intelecto, não será o suficiente. Precisamos sentir essa verdade dentro de nós para que a gente possa vivenciar a verdade. Queremos aqui agradecer a participação de todos. Podem fazer perguntas, seus comentários. A nossa querida Fernanda Linhares Marques, lá de Florianópolis. Um abraço, Fernanda. Ela diz: o conhecimento espírita faz muita diferença em nossas vidas para que justamente não passemos por tribulações tão difíceis como temos vistos na pandemia. E ela ainda complementa aqui, Max, que onde as pessoas se revoltam com os desígnios de Deus por conta da perda dos seus entes queridos, e complementa dizendo, claro, que o choro e a saudade são inevitáveis, mas compreende muito mais facilmente as leis da causa e efeito. Isso mesmo, Fernanda. Nós quando conhecemos e não cremos, já temos reforçado isso, nós temos essa tranquilidade, essa serenidade de saber que a ida para o mundo espiritual é um fenômeno natural. Não há como não fazer essa ida. Aliás, já fizemos isso inúmeras vezes, porque somos espíritos que reencarnamos, desencarnamos aí há milênios. Só que para a preservação do nosso psiquismo, se preserva, obviamente, que essas lembranças voltem a cada momento, porque senão a gente teria tudo invadido por essas lembranças e não viveríamos o presente. Daí porque elas estão arquivadas, mas elas trazem o que se chama de pressentimento, elas trazem o que se chama de intuição. Enfim, o importante é que quando você sabe disso, através de estudo racional, nada que você foi conduzido a aprender de maneira forçada, em que você foi obrigado a aceitar, porque aquilo você não conseguiu digerir, mas você foi obrigado a aceitar,
Quando não é por esse caminho, que não te dá certeza, na hora H você vacila, quando você aprende porque você assimilou e compreendeu, qualquer que seja o tempo de pandemia, qualquer que seja o momento, o tipo de vida que você vai ter, se vai ser difícil, se vai ser fácil, tipo de morte, se vai ser uma morte violenta, se vai ser uma morte natural, não importa. Porque o que importa é a serenidade que o espírito tem dentro dele. E aí ele passa tranquilo. E ele vai, como qualquer um, lembrar daqueles que já foram, se ele ficou aqui ainda, mas sem o apego. Porque ele sabe que quando o outro foi o outro que libertou. É como se tivessem dois prisioneiros dentro de uma cadeia. Quando um conseguiu sair da cadeia, você quer trazer o da cadeia de volta para dentro da cadeia? Não tem sentido. Então, quando ele compreende isso, ele liberta, deixa aí falar, minha hora chegará e nós nos encontraremos. Como disse Camille Flammarion, lá no momento que ele estava fazendo as suas considerações no túmulo de Kardec, quando estava sendo inumado o nosso mestre. Até breve. Até breve é a coisa mais bonita de você dizer, porque até breve. Porque mais cedo ou mais tarde você vai se reencontrar com seus afetos, como a gente já teve a oportunidade de comentar. Então, sim, o conhecimento é maravilhoso. Ele te dá essas certezas e essas certezas te dão calma. Elas te dão calma. Mas ainda te dá outra coisa, o conhecimento. Porque, como disse agora há pouco o Derne, o conhecimento liberta. Então, quando você sabe, você compreende que a sua vida é a vida do outro. Você não pode viver sozinho. Você compreende que o que você faz repercute no outro, mesmo que o outro esteja distante de você. A física quântica já fala disso. Um movimento que você faz aqui influencia todo o contexto na acústica da alma do planeta, da acústica da alma do universo. Você se envolve com tudo isso porque você é parte disso tudo. Então, quando você sabe disso, você procura viver de maneira que você possa ser gentil com o outro, de que você possa ser alguém que sirva o outro, que você possa ser alguém que marque o outro no que de melhor você tem em você, enfim, que você passe pela vida sendo sempre as marcas do bem plantadas nos corações alheios. Aí, então, o conhecimento te levou à certeza absoluta de que a vida é amar ao próximo como a si mesmo. Não é mais um refrão evangélico, é uma realidade de vida que você precisa viver se você quiser ter paz na sua intimidade, a serenidade, essa calma, essa mansidão que a gente enxerga com nitidez nos espíritos de escola, né? Então, muito bem, vamos estudar, mas o estudo tem que tocar o coração. Verdade, Max. Jonas Cardoso, nosso querido irmão lá de Vitória da Conquista, Bahia, quem mandamos um abraço, igualmente a todos que estão nos assistindo nesse momento e os que vão assistir depois, Max, porque fica gravado. Ele diz: essa questão também nos chama a atenção com o que fazemos do nosso tempo e das palavras de Jesus: a quem muito for dado, muito será cobrado. Esse é um dos motivos pelos quais as criaturas que ainda não se deram conta da realidade da vida, quando percebem que o Espiritismo faz você ficar mais responsável, muitas delas, num processo de fuga, abandonam, porque querem viver a vida adoidado, como diz o outro, querem viver a vida sensorial, a vida dos prazeres. E quando você conhece tudo isso, você tem uma autorresponsabilidade que você não se convence mais de que tem que ser assim, que você tem que viver. Pelo contrário, algo dentro de você diz: não faça isso, isso não te convém, isso vai te fazer sofrer novamente, porque você sabe que a lei é de causa e efeito, tudo tem consequências. Então, esse conhecimento, sim, traz uma responsabilidade tremenda, e quem muito tem muito conhecimento, mais responsabilidade tem. A quem muito é dado, muito terá pedido. Por isso que quando você já detém esses conhecimentos, você não pode ficar com uma lamparina colocada debaixo do alqueire. Você tem que se colocar acima para o meio onde você está inserido, para que você seja luz para os demais que ainda não têm essa luz. Não é que você é melhor ou pior do que os outros, não é essa a questão. É que você já detém esse conhecimento que você pode compartilhar de maneira leve e suave com seus companheiros. Então, colocando o achorte, a lamparina, a lâmpada em cima, ela vai gerar mais luz para mais gente que ainda não teve a condição de acessar essa luz. Então, você passa a ser um agente de
condicionamentos novos para novas pessoas. Você passa a ser uma pessoa que conduz outras pessoas. Você passa a ser um condutor de ovelhas, como Jesus é de todas as ovelhas. Por isso que ele espera que cada um de nós seja um dos seus discípulos que conduzam outros para que sejam discípulos também. Esse é o papel que nós estamos fazendo aqui agora, espalhando o bem que não nos pertence, que nós já tivemos contato com ele, para que outros também se apropriem desse bem e vivam melhor, e morram melhor, e passem para o lado de lá melhor, e cresçam para a vida evoluindo melhor. É assim, natural, sem peso, sem o que Jesus chamou, quando ele diz opressão, né? O meu jugo é suave, não é aquele jugo que oprime, que dói, que faz sofrer. Não, o jugo do conhecimento, o jugo do amor é suave, faz você crescer para Deus de maneira tão natural que o mundo pode estar acabando, pode ter pandemia, tampemia, cacamia, tucatemia que você tiver aí, que você vai estar tranquilo, sempre tranquilo, porque você sabe que qualquer que seja o seu destino, ele está contado nas linhas divinas, porque nenhuma folha cai sem a permissão do Divino Senhor da vida. Então, minha amiga, viva sem se preocupar com o dia de amanhã, como disse Jesus, porque o hoje basta, o seu mal do dia de hoje. Vamos viver com intensidade, com esse conhecimento, procurando espalhar o bem com as forças que nós detemos hoje, porque hoje é o hoje. Se você não fizer hoje, amanhã você não vai fazer o que você poderia ter feito hoje. Você poderá fazer o novo, mas o de hoje você não faz mais, porque a água que passa debaixo da ponte, ela não passará mais, e a outra água passará. Isso são oportunidades. Cada dia que você deixou de espalhar o bem que você já detém em você, seja falando, seja pensando, seja sentindo, seja fazendo, seja qual for a maneira como você espalha o bem, cada dia que você perde essa oportunidade, é um dia a menos que você plantou em seu próprio favor. E a nossa melhor oportunidade, Max, é agora, com a doutrina espírita, com certeza, viu? Porque certamente nós viramos as costas para o Cristo em outras existências, né? Porque vida nós só temos uma, né? A nossa querida Rosana, lá de Brumado, com quem Max esteve agora domingo fazendo a palestra, ela diz: a nossa consciência grita. É verdade, Rosana. A consciência realmente grita, e é bom que grite mesmo, como um agulhão nos impulsionando para a frente, né? Fernanda aqui, Max, faz uma ressalva ainda, ela diz: vale ressaltar que pelo fato de ser esse conhecimento, da mesma forma, quem não tem, ninguém passará por um tribunal. Sabemos que não há tribunais. Verdade, o tribunal das nossas próprias consciências, não é isso, Max? Isso mesmo, porque isso aí, infelizmente, a Fernanda tocou num ponto-chave. Nós fomos doutrinados ao longo das diversas existências anteriores para acreditar que existe esse tribunal, gente. Isso chama atavismo. Hoje nós estamos aqui agora com a clareza de que esse tribunal é a própria consciência, que é onde está escrita a voz de Deus, onde está escrita a lei de Deus, é onde está escrito o que nós tínhamos que fazer ou deixar de fazer. Então, somente nós podemos nos acusar ou somente nós podemos nos aprovar, porque essa vibração da lei de Deus em nós repercute na vibração do Pai. Se a minha vibração não está em harmonia, no diapasão do Pai, é claro que eu vou estar em dissonância com o Pai, e ninguém permanece em dissonância com o Pai. Terá que reparar o erro, terá que entrar em harmonia com o Pai. Então, não existe esse negócio, aquelas pessoas que estão iniciando o Espiritismo e que nos ouvem e nos veem, não existe, gente, esse tribunal inquisitorial com aquelas pessoas. Isso é uma criação religiosa que foi necessária, talvez, lá no começo, quando nós éramos ainda muito rebeldes, muito difíceis. Então, quando você quer assustar uma pessoa, você fala: se fizer isso, vai para o fogo interno. Aí você assusta com esse fogo eterno, que não para de queimar, Deus me livre. Aí, como diz o outro, você fica com medo, e por causa do medo, você deixa de fazer muitas vezes. Mas isso, gente, foi lá no passado. Hoje você fala isso para uma pessoa e ri na sua cara. Por quê? Porque é coisa infantil, não dá mais para você adotar esse tipo de educação coercitiva, vamos chamar assim, que vai levar alguém a deixar de fazer o mal por causa disso. Não. O que leva alguém a deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem é exatamente isso que Fernanda falou, é ter consciência de que repercutirá o mal ou o bem em si mesmo. Por isso que o inferno não é um lugar físico, como um umbral não é um lugar físico, é um vibracional. É o que vibra dentro de você, se é saudável,
se é harmônico com o Pai Celestial, é o céu. Se é torturante, se é remorso, é o inferno. Então, e a duração disso é proporcional à duração do quanto você inoculou disso em você e o quanto você se coloca na condição de se livrar disso através da bendita prece, que a prece é o meio da gente se desvencilhar de nós mesmos. Então, sim, não existe tribunal do lado de lá. Existe, sim, a nossa consciência que acusa o que devemos ou que não devemos reparar. Isso mesmo, Max. E Jocélia, tanto Fernanda como os ouvintes, os internautas que estamos assistindo agora, concordam plenamente, porque isso aqui é um estudo, nós não estamos impondo informações para ninguém, né? Uma curiosidade, Max, os espíritos trouxeram tantas informações sobre o mundo espiritual, né? Mas exatamente por que será que Kardec escolheu uma frase que define basicamente o espiritismo, que é fora da caridade não há salvação? Não é isso? Então, essa é o emblema, né? É o emblema. Nós tivemos isso aí anotado no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a única obra que Allan Kardec não escreveu em Paris. Ele escreveu fora de Paris, porque os espíritos disseram a ele que precisava de uma ambiência psíquica mais limpa, mais pura do que Paris, que estava fervilhando ideias e a situação não era boa. Ele foi escrever esse livro em Vila Segur e foi escrever esse livro na foz do Rio Sena também, nos dois lugares que ele usou para escrever. E esse Kardec, esse espírito que escreveu este livro quando estava encarnado, estava assessorado por uma inumerável quantidade de espíritos, com um em destaque, que era o espírito de verdade. Então, quando este emblema foi colocado, isso procedeu de lá de cima. Quem teve a oportunidade de estudar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai se lembrar do momento em que Jesus entrega uma bandeira branca para Ismael e na bandeira branca aparece Deus, Cristo, Caridade, que é o lema da nossa realidade. Então veja, Deus, a criação, o Cristo, o símbolo da caridade e a caridade que nós temos que viver. Então, fazer o bem é, sobretudo, o meio mais eficaz de você ser feliz. O conhecimento faz você discernir, faz você acordar, despertar, mas só o conhecimento não te gabarita a acessar aquelas esferas tão harmônicas, tão alegres, que estão neste planeta, sem falar dos outros planetas, porque chega um momento que você não precisa mais nem ficar nesse planeta e é levado para um planeta mais elevado ainda, que há muitas moradas na casa do meu Pai, como disse Jesus. E as esferas que nós falamos são as moradas deste planeta. E as esferas dos outros? Pensem o quanto é grandioso este universo e o quanto é limitado o nosso mundo pequeno que nós vivemos, mas necessitamos dele hoje. E para acessar esses outros mundos, precisaremos crescer para Deus. Ana Maria, bem como alguns internautas, estão agradecendo aqui por mais uma excelente noite de estudo, ótimas explanações. Jocélia diz, temos que nos conscientizar da ação no bem. Ana Maria, Deus abençoe. É verdade, Deus abençoe a todos nós, porque a finalidade de nós, ao estudarmos o Espiritismo, é nos tornarmos pessoas melhores. A meta principal do médium é evangelizar-se. Se não nos evangelizarmos, como nos tornaremos evangelizadores? Pensemos sobre isso. Então, como Marx muito bem colocou aí, essa expressão fora da caridade, não há salvação, é para que a gente o tempo todo fique repensando qual a finalidade principal do Espiritismo. Os Espíritos trouxeram essa gama de informações, não resta a menor dúvida, para que a gente se tornasse pessoas melhores, mas não basta apenas nos tornarmos pessoas melhores. Sermos pessoas boas, por exemplo, já é um grande avanço, né, Marx? Sem dúvida, e a gente vai um passinho de cada vez, mas a gente se conscientize que a meta, esses exemplos dados por Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis e tantos outros
e muitas vezes anônimos para nós, mais conhecidos no meio em que vives, em suas pequenas missões, estão aí, levando a vida como verdadeiros missionários do bem. Então, sim, é um passo muito importante para nós que estamos nos tornando pessoas melhores. Boas, né, Max? Bom, Já estamos numa ordenzinha melhor, procurando pelo menos ir para uma ordem melhor, mas a gente não esquece que a meta é essa. E quem expressou isso muito bem, Derni, amigas e amigos, foi Paulo. Ele disse que nós precisamos ser cartas vivas. O que é carta viva? É você viver sem que você articule uma palavra sequer, o outro lê em você o evangelho. Sabe por quê? Porque o modo como você está vivendo representa exatamente o modo de um apóstolo, de alguém que vive cumprindo esta mensagem. Fora da caridade não há salvação. Então, o seu jeito de viver, você é como se fosse uma planta, uma flor que está irradiando um perfume. Por onde você está passando, você está deixando aquele odor que as pessoas captam e sentem em você alguém no qual elas podem inspirar. Você passa a ser êmulo para outras pessoas que te acompanham na jornada presente. Então, carta viva é isso, é viver o evangelho silenciosamente. Quando você faz isso, você está cumprindo aquilo que Jesus nos convidou para sermos realmente os que nos amemos uns aos outros. Lembremos sempre de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer, mas é preciso sentir a verdade, para que a gente aprenda a vivenciar essa verdade. Nossos irmãos estão agradecendo, e nós é que agradecemos, porque aqui estamos conjuntamente aprendendo, né, Max? Então, eu quero lhe passar para as suas considerações finais, que nós hoje começamos com música e vamos encerrar com a música, para que a gente abasteça a nossa alma de informações, como fizemos hoje, de reflexões, de entendimentos, mas também que a gente inspire a nossa alma para que a gente tenha uma noite de sono frutífera, por assim dizer, nos nossos desdobramentos, para nos ajudar a nos impulsionar cada vez mais a caminho do bem. Bom, é simples. Viva o bem, exercite o bem, e você viverá bem aqui ou do lado de lá. Não tem como ser diferente. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção. Boa noite, meus irmãos, muita paz, que Deus permaneça sempre conosco em nossos corações. Então, para que Ele permaneça conosco, não é preciso que a gente grite, fale alto, para que Ele nos ouça, mas que a gente aprenda a silenciar para ouvi-lo melhor. E essa música que nós vamos colocar aqui, de Antônio Carlos, lá de Minas Gerais, com esse clipe maravilhoso sobre o Sermão da Montanha, vai facilitar com que a gente eleve os nossos pensamentos e fique assim como uma oração de encerramento desta noite, e até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado.
A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo